Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Aline D'Angelis, professora de História do 4º ano. Estou acompanhada pela Fabiana, que irá fazer a transmissão em Libras. Nossa aula de hoje é a segunda aula de História do 4º ano. E continuando o assunto da primeira, nós vamos falar hoje sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. O que nós vamos aprender com essa aula? Nós vamos aprender a analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira regional e local. Então, vamos falar sobre a chegada dos portugueses. Os portugueses aportaram aqui ao Brasil em 22 de abril de 1500. Cabral chegou ao Brasil com 3 embarcações e 1.400 homens. Quando eles aqui chegaram, já existia uma população no Brasil, como nós vimos na nossa primeira aula deste bimestre. Os indígenas já habitavam aqui. Havia um grande contraste, uma grande diferença entre os indígenas e os portugueses. Os indígenas se apresentaram nus, com suas armas e flechas, arco e flecha. Os portugueses chegaram todos vestidos, todos cheios de aparatos em seus grandes navios. As medidas efetivas de colonização do Brasil, na verdade, só vão acontecer após 1530, ou seja, 30 anos depois do nosso país ter sido, entre aspas, descoberto pelos portugueses. Nós vamos falar sobre isso. Bom, a chegada e o primeiro contato dos portugueses com os indígenas, a princípio foi amistoso. Os indígenas nunca tinham tido contato com outro povo, a não ser outras tribos indígenas do Brasil. Então, como que eles conseguiram se comunicar? Eles se comunicaram através de gestos, encontraram alguma forma para se comunicarem, porque imagine você chegando num país estrangeiro onde você não fala a língua local e os habitantes daquele lugar também não falam a sua língua. Difícil, né? Mas eles encontraram uma forma de se comunicar. E uma outra segunda maneira que eles encontraram de comunicar além dos gestos foi o escambo. Lembram que nós estudamos sobre o escambo? Que é uma forma de troca de mercadorias? Pois é, os índios ofereceram, os seus cocares e os portugueses ofereceram objetos em troca dos cocares. Isso é uma forma de escambo. Porém, a população indígena acabou submissa à portuguesa, aos povos portugueses. Bom, Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta. Mas quem era Pero Vaz de Caminha? Pero Vaz de Caminha era um escritor, que acompanhava Pedro Álvares Cabral na sua expedição. A função dele era registrar todos os fatos que acontecessem durante a viagem. Então, Pero Vaz de Caminha, além de escrever o diário de bordo, todos os dias o que acontecia nas viagens, ele escreveu também uma carta descrevendo a nossa terra Brasil para o rei de Portugal, Dom Manuel I. Ele identificou o Brasil como uma terra maravilhosa, como ela realmente é, cheia de belas naturezas, muita coisa para oferecer. Então, esse documento ficou conhecido como a certidão de nascimento do Brasil, como se o Brasil não existisse antes. Imaginem vocês. Bom, sobre o descobrimento do Brasil, existem 3 hipóteses. Vamos ver uma a uma? Descobrimento, invasão e achamento. Bom, descobrimento quer dizer que eles descobriram uma terra que não existia ninguém? Tem muitas pessoas que não concordam com isso. Essas pessoas que não concordam acham que foi uma invasão. Invasão, isso mesmo, os portugueses chegaram, já haviam habitantes aqui que eram os indígenas e eles tomaram posse da terra. Seria uma invasão.
Já uma terceira hipótese que nós vemos que vem apaziguar essas duas é o achamento. O achamento diz, né, uma posição mais neutra, de menos atrito, que os portugueses acharam um novo território que já era habitado. Bom, diante disso, vamos ver a origem do nome do nosso Brasil? Por que Ilha Brasil? Bem, nós sabemos que aqui existia uma grande quantidade de pau-brasil a ser explorada, né? Foi explorado pelos portugueses e um dos motivos do nome do país foi devido ao pau-brasil. Mas existe um outro motivo, uma palavra que veio do celta, bres, e veio também do inglês, bless, e significa abençoada. Então, o Brasil é uma terra abençoada. Vamos falar então um pouquinho do período pré-colonial. O que significa isso? Significa o período em que o Brasil ainda não era colônia de Portugal. Esse período foi o período entre 1500 e 1530, quando o Brasil tinha uma função secundária para Portugal. Eles não davam muita importância para o Brasil. O Brasil só servia para exploração do pau-brasil. Eles ainda não tinham pensado em vir morar aqui, em colonizar o Brasil. Aqui nós temos uma imagem do Brasil pré-colonial. Bom, nós sabemos que houveram acontecimentos de exploração do nosso Brasil. E que acontecimentos foram esses? Foram 3 ciclos econômicos pelo qual o Brasil passou, no período pré-colonial e também no colonial. No período pré-colonial, nós temos a exploração do pau-brasil. Já no período colonial, a exploração do açúcar e do ouro. Vamos ver um por um. O ciclo do pau-brasil foi o período em que os portugueses exploraram tudo que podiam dessa árvore tão valiosa que é o pau-brasil. Eles utilizavam da madeira explorada e escravizavam os índios para executar essa exploração do pau-brasil. O pau-brasil foi explorado mais entre 1500 e 1530, mas continuou sendo depois. Porém, os indígenas trabalharam como escravizados neste período. Eram eles que extraíam o pau-brasil para que os portugueses exportassem para Portugal. Na atualidade, na atual circunstância que nós estamos, conseguiu-se fazer o reflorestamento do pau-brasil, porque o pau-brasil, depois de 5 séculos, estava entrando em extinção. Então, foi feito um reflorestamento e agora ele está em melhor situação. Na atualidade, ele serve para a construção de instrumentos musicais. Vamos ver agora o ciclo do açúcar. Como os portugueses descobriram que a nossa terra Brasil era uma terra fértil, começou a plantar e colher a cana-de-açúcar para produzir o açúcar. E aí foi no período entre os séculos 16 e 17, após a exploração do pau-brasil. Vamos falar um pouquinho agora do ciclo do ouro. O ciclo do ouro foi o período em que os portugueses começaram a explorar os minérios que existem aqui no nosso país. Nós sabemos o quão rico o nosso país é de minério, principalmente Minas Gerais, Não é à toa que recebe esse nome de Minas. Bom, o ouro que era explorado aqui no Brasil e era mandado para Portugal, uma parte do ouro que ficava aqui, tudo que se era explorado tinha que pagar um imposto para Portugal, ou seja, um percentual tinha que ser enviado para Portugal de qualquer maneira. Então, vimos a parte ruim, vamos ver uma parte boa. O que nós herdamos então dos portugueses? Em que nós fomos beneficiados, com esta colonização portuguesa? Nós vimos que a nossa língua, a língua portuguesa, é herança de Portugal. Apesar de não ser
idêntica, nós sabemos que existem diferenças de palavras da língua portuguesa do Brasil para a língua portuguesa de Portugal, ela na sua maior parte é semelhante. Vou dar uns exemplos para vocês. Existem algumas diferenças vocabular. O que significa isso? Palavras diferentes para significar a mesma coisa. Olha só, quando nós estamos indo na estação de trem, pegar um trem para viajar, ou então é o trem, né, que transporta os minérios, nós aqui nomeamos de trem. Lá em Portugal, chama-se comboio. Quando nós queremos comer algo doce e compramos uma bala, nós nomeamos de bala. Em Portugal, eles chamam de ribuçado. Quando nós estamos numa fila, estou na fila do banco, nós chamamos de fila. Os portugueses chamam de bicha. A palavra moça no Brasil, lá em Portugal, eles chamam rapariga. Bem, mas existe também a diferença que é só fonética, só da pronúncia. As palavras são bem iguaizinhas, bem parecidinhas, mas a pronúncia é diferente. Olha só, aqui nós dizemos menino, lá eles dizem menino. Então é só uma questão de pronúncia, de som sair diferente. Bom, uma outra coisa que nós herdamos de Portugal foi a questão religiosa, a religião católica, né? Assim como eles impuseram aos índios, isso se estendeu por longo período. O nosso país é um país que permite que as pessoas escolham sua religião. Porém, ainda predomina a religião católica. Por quê? Por causa dessa influência portuguesa que se estendeu ao longo dos séculos. E com a religião ainda trouxemos o calendário religioso português. Nós trouxemos o calendário religioso português, com ele as festas religiosas. O que significa isso? Quem nunca participou de uma festa de São João? E quem nunca viu a festa de Santo Antônio no dia 13 de junho? Já ouviram falar de Nossa Senhora de Fátima? Também é uma tradição portuguesa. Existe Fátima em Portugal, onde existe o local, né, que é direcionado a essa santa. Então, tudo isso nós aderimos, nós adicionamos à nossa cultura brasileira. Trouxemos também a contribuição através da literatura, através da pintura, da música, da arquitetura, das cantigas de roda. Como era a relação entre portugueses e indígenas? Vamos ver aqui? Bom, o resultado dessa colonização portuguesa foi a morte de muitos indígenas. Mas vocês perguntam, por que, professor? Eles mataram os indígenas? Não, não aconteceu nada disso. Indiretamente, sim. Por que indiretamente? Porque os portugueses, eles tinham certas doenças às quais os indígenas não tinham imunidade, né? Eles não tinham resistência. Como nós vimos aqui na aula, que eles escravizaram os indígenas para trabalhar na extração de pau-brasil, o que aconteceu? Esses indígenas, eles tiveram contato com o homem branco, com o português, e com as doenças, como coqueluche, sarampo, catapora, entre outras, que hoje em dia existe vacina para prevenir, mas naquele período não existia. Então, o que aconteceu? Os indígenas foram contaminados com estas doenças, acabaram gerando uma epidemia. O que é uma epidemia? Quando eu passo a doença de um para o outro rapidamente, né? É uma coisa local. Então, acabou acontecendo uma epidemia, eles transmitiam a doença rapidamente uns para os outros e muitos acabaram morrendo. A maioria dos indígenas que foram afetados por essas doenças foram os indígenas que viviam na área do litoral. Por que na área do litoral? É exatamente onde havia a extração do pau-brasil e onde eles tinham contato com o homem branco. Vamos falar um pouquinho sobre a catequização?
Eu falei um pouquinho para vocês lá na nossa primeira aula deste bimestre, mas vamos falar um pouco mais. A catequização foi a imposição, né, que os portugueses fizeram aos indígenas da sua religião. Eles quiseram que os indígenas tornassem-se católicos, né, a fé cristã, e abandonassem todo o seu conhecimento, todas as suas crenças, toda a sua cultura para viver a cultura portuguesa. Isso foi a catequização. Existem dois exemplos que eu trouxe para vocês aqui de falas muito feias de dois padres, né, negativas em relação ao indígena, uma fala preconceituosa que nós dizemos, que retrata bastante isso. Uma delas é a fala do padre Manuel da Nóbrega. Ele disse o seguinte sobre os nativos, sobre os indígenas: um papel em branco no qual se podia escrever à vontade, ou seja, vamos ignorar toda a cultura, todo o conhecimento que eles têm e vamos impor a nossa cultura a eles, certo? A outra fala é do padre José de Anchieta, que dizia o seguinte: para esse gênero de gente, não há melhor pregação que espada e vara de ferro. Ou seja, se eles não atenderem o que pedimos, né, a fala não adiantar, vamos castigar. É através do castigo que vai funcionar. Então, muito preconceituosas e tristes essas falas. Bom, o que era pregado então na catequização dos indígenas? Era pregada adoração a um só Deus. O que é isso? Os indígenas, eles eram politeístas. O que é ser politeísta? Acreditavam em mais de uma divindade, mais de um Deus. E os portugueses fizeram com que eles acreditassem em apenas um, impuseram, né? Outra coisa, eles pediram que os indígenas abandonassem a nudez, a poligamia e a antropofagia. O que seria isso? O índio, naturalmente, ele anda nu. Para ele, isso não existe maldade nenhuma, não existe nenhum cunho sexual, é uma coisa natural. Naturalmente, ele vivia assim, sem maldade. E os portugueses impuseram que os índios se vestissem, que aquilo era feio. Eles pediram também que os portugueses deixassem de ser polígamos. O que é isso? Poligâmicos. O que é isso? Poligamia é quando você é casado com mais de uma pessoa, tem relação com várias pessoas ao mesmo tempo. E pediram que eles se tornassem monogâmicos, tivessem uma esposa só, um marido só. E a antropofagia é porque os indígenas eles tinham alguns cultos, algumas seitas, onde eles comiam a carne humana, né? Conhecido também como canibalismo. Eles colocaram para os indígenas que após serem batizados, a carne perderia o gosto, para induzi-los a deixar este hábito também. Quais foram as consequências, então, da colonização portuguesa para os indígenas brasileiros, para quem já habitava aqui? Bom, eles impuseram aos nativos um modo de vida cristão, como nós vimos aqui, né? Acreditar em Cristo, religião católica. Impuseram, condenaram as práticas, as crenças que eles tinham, alteraram a sua estrutura social desvalorizando a figura do pajé. A partir do momento que eles desvalorizaram as crenças indígenas, o pajé não tinha mais função nenhuma, porque o pajé é o líder espiritual da tribo indígena. Então, o pajé perdeu a sua função, não servia mais para nada. E a substituição do tipo de moradia. Eles viviam em ocas e depois aprenderam a construir com os brancos, com os portugueses. As consequências, né, da chegada dos portugueses ao Brasil foram essas. Vamos ver o que aprendemos hoje? Bom, nós aprendemos quando foi a chegada dos portugueses ao Brasil, como se deu. Aprendemos um pouquinho dos primeiros contatos com os indígenas, que a princípio foi de forma amistosa. Aprendemos as consequências da colonização para o povo indígena, que na verdade houveram perdas, né? Houve perdas. O que aconteceu? Os indígenas, muitos deles morreram ao serem explorados como escravizados e muitos continuaram escravizados. Aprendemos os 3 ciclos econômicos da colonização portuguesa, certo? O ciclo
da exploração do pau-brasil, o ciclo da exploração da cana-de-açúcar e o ciclo da exploração do ouro. Aprendemos também sobre a contribuição portuguesa para a formação da nossa cultura e que a principal contribuição foi a língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês na próxima. Até lá!